de um modo geral, quando a gente estiver conversando agora em relação à questão da criança, da gestação, dos primeiros dias de vida, eu tanto gostaria que você fizesse o raciocínio em relação à sua própria história de vida, tá? Em relação à tua própria história de vida, como também da interação com seus filhos ou da tua profissão, se você é enfermeira, né? Médicos, e também essa coisa da experiência de vida, né? Do saber. O saber é uma coisa assim tremenda, é maravilhoso. E o nosso cérebro realmente assim, ele vai se expandindo, nós vamos podendo exercitar melhor, né, a nossa inteligência conforme a gente vai sabendo. Mas é muito interessante fazer essa análise também, né? Como foi a gestação, a minha história de vida, o relacionamento com os pais, como foi. É legal, porque isso provoca autoconhecimento. E eu gosto de falar que quando nós temos autoconhecimento, a princípio, quando você se dá conta de algumas coisas da própria história, isso traz muito sofrimento, tá? Traz um sofrimento muito grande, porque às vezes você vai ao encontro de algo que não é muito legal. E aquele momento é um momento sofrido. Porém, para você entender os dias de hoje, é necessário entender esse passado, tá? E com o tempo, isso que parecia trazer tanta dor, vai se diluindo e vai ficando mais na esfera de compreensão. Por que que eu hoje me sinto assim, tá? Regis, seja bem-vindo, que coisa boa. Simone, Darcy, Jodurne, né? Seja bem-vindo, que coisa boa. Sabrina, Lori, muito bom ter vocês aqui com a gente, tá? Muito bom. Diane Dalben ela foi minha aluna há muitos anos na universidade. E eu é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Eu tinha uma média assim de 700 alunos a cada semestre e eles mudavam, porque eu era professora de vários cursos na área da psicologia. Mas alguns alunos marcam, né? E assim, tenho muito carinho por todos, tá? Muito bom. Alexandre, seja bem-vindo. Ana Flávia. Regis, bom dia, Sandra. Te acompanho na rádio Novo Tempo. Gosto de te ouvir suas palestras. Regis, muito obrigada. Que coisa boa, que carinhoso. Toda quarta-feira, às 11 horas, de fato, a gente está no programa ao vivo, né, da Rádio Novo Tempo, falando também aí alguma questão a respeito da psicologia, da psicanálise. Hoje nós não temos, porque hoje eles vão trabalhar anjos, né? Anjos da Esperança. Mas na próxima quarta-feira, às 11 horas, nós estamos lá ao vivo. Obrigada, viu? Por você fazer parte de lá e estar aqui com a gente também. Muito bom. Marley, linda! Saudade de você, que coisa boa ter você aqui com a gente. Amores, às vezes nós não consideramos a importância dos primeiros anos de vida. Às vezes nós vivemos o presente achando que não há uma conexão direta com o nosso passado, com a nossa história, pensando em nós, né? Muitas vezes a gente se julga até. Vou dar um exemplo para vocês aqui rápido. Uma pessoa é alcoolista, ou seja, ela toma muito álcool e está com dificuldade do controle sobre isso. E em alguns momentos ela se odeia por causa disso, se julga por causa disso e não está conseguindo sair daquela situação. Tem medo de procurar ajuda, acha que procurar ajuda seria uma fraqueza. Mas se eu disser para vocês que grande parte da situação de pessoas que estão envolvidas com alcoolismo na vida adulta tem a ver com a vida dela até por volta dos 40 primeiros dias de vida.
né? Hoje, dentro dos estudos científicos, a gente consegue entender tudo isso. Bom, na verdade, desde Freud, e vamos lembrar que Freud nasceu em 1856. Ó, consegui, até que a memória tá boa. Então, e ele começa realmente a escrever, mais tarde, óbvio, né? Mas desde início de 1900, vamos colocar assim, já tem aí, não de forma muito prática, mas algumas questões que apontam a importância desse momento, tá? Zelinha, amor, que bom ter você aqui com a gente. O ser humano, ele tem uma diferença gigantesca dos animais, de um modo geral. Eu já falei para vocês, eu moro numa chácara, e outro dia eu até comecei a rir, assim. Eu me divirto muito com os animais e observo muito. Faz parte da minha profissão a observação. E aí, nós colocamos uma pata para chocar. Na verdade, ela foi botando escondido num cantinho, e quando a gente viu, ela já estava chocando lá uma ninhada de patinhos, e nós fizemos uma proteção e tal, e lá ela estava. E aí, o que aconteceu? Eu acordei um dia pela manhã, como eu faço sempre, para dar o alimento para os animais, e eu vi que durante a noite os patinhos haviam nascido. Eu acho que tinha só uns 2 ovos, o resto tinha nascido todo mundo, né? Aquela coisa mais linda do mundo. Eu acho, se eu não postei no Instagram a foto de um deles, depois eu coloco lá para vocês a foto. Ok. E aí, quando a pata sai do ninho, tem um lago que o meu esposo fez de concreto para os patos, né? E aí o que aconteceu? Quando os patinhos saíram do ninho, eles já saíram direto da casca do ovo, lá do ninho, o primeiro dia de vida, e foram todos para o lago nadar. E entrou todo mundo nadando, e eu fiquei assim, como assim? Nasceu hoje? E já vão direto, sabem o que fazer, é uma questão instintiva. O animal, ele tem essa questão da vida, do instinto, de saber a que ele pertence, como que as coisas funcionam. Mas o ser humano não. O ser humano é muito mais complexo. Provavelmente por causa do nosso cérebro e da nossa mente, né? Que não tem nada a ver com, aí de forma direta, com os animais, né? De um modo geral aí. O ser humano, ele necessita, e aí eu ia falar assim para vocês, ele necessita ao nascer? Não. Ele necessita desde o momento em que ele é gerado na barriga da mãe, e principalmente os primeiros 40 dias de vida, que ali está assim. Se você me perguntar, qual a fase de desenvolvimento do ser humano mais importante para a humanidade? Gravidez e os primeiros 40 dias de vida. Primeiro 40, mas assim, tem essa variação, às vezes 50, às vezes 35, mas por aí. Que é antes dessa criança começar a desenvolver o que a gente chama de subjetividade. Tá. Há uma diferença do ser humano. O ser humano não basta trocar as fraldas, não basta dar o alimento. Para ele se constituir como humano, é muito maior do que isso. Ele precisa sentir outro ser humano validando ele como pessoa, validando aquele bebê, para que ele comece a se desenvolver a partir daí com todo o aparato que um ser humano necessita. Tá? Então, se eu pegar um bebê recém-nascido e colocar num quarto sozinho, uma mangueirinha que através de um mecanismo leva o alimento até a boquinha dele, ali, um robô assim, né? Só a mangueirinha. As fraldas sem fraldinha, peladinho, só um robô que vem e passa ali uma limpeza e mantém a temperatura. Esse bebê, se ele viver nessas condições até os 40 dias de vida, sem cheiro de nenhum humano, sem nada, ele terá graves problemas psíquicos, gravíssimos problemas mentais. Entenderam? Então, essa relação com o ser humano
ela é essencial para que aquele bebê se constitua como humano. Ele não vem pronto. Ele precisa ser constituído a partir do investimento de outro ser humano. Tá? Esse período da gravidez até por volta dos 40 dias de vida, hoje a gente chama de libido intrassomática. E essa nomenclatura, essa organização, ela é de um autor chamado David Maldasky. Eu estava até com um livro dele aqui, não está aqui agora. Ele vai dar nome para esse momento, tá? Isso é tão sério, porque os traumas são longos e se arrastam pela vida. Exatamente isso, Hannah, Raquel, exatamente isso. É muito sério. Assim, os traumas dessa fase, Raquel, são os traumas que vão mais prejudicar, tá, o ser humano. Então, assim, temos aí duas questões. A primeira, o ser humano, quando nasce, ele necessita desse apoio do outro ser humano para ele se constituir como humano. Primeiro ponto. Então, nem vamos pensar em trauma, vamos pensar na constituição, porque ele não nasce pronto. Achei a frase. O ser humano não nasce pronto. O ser humano, ele nasce com um aparato biológico e toda a condição, mas para ele ter essa organização humana, ele precisa da interação com o outro, diferente do animal. Tá? Agora, a Raquel ainda traz a questão do trauma. Se ocorrer trauma nessa faixa etária, vamos pensar assim, esse trauma, não só ele está na base da constituição do psiquismo de uma forma muito primitiva, inicial, como esse serzinho não possui nenhum mecanismo de defesa ainda. Eu gosto de comparar mecanismo de defesas de uma forma bem prática. Você tem a pele do seu braço e você tira essa pele, fica ali a carne viva, certo? O músculo do braço. Aí, se você se aproxima de uma bactéria, alguma coisa, não entra de forma direta. Porque a nossa pele, ela tem vários... uma composição, né, química que funciona como defesa. As bactérias, às vezes, elas encostam na nossa pele e já morrem. Ou não conseguem entrar porque há uma proteção. Então, esse bebezinho, nessa faixa etária, é como se ele não tivesse pele nenhuma e estivesse totalmente exposto a todas as bactérias que tiver ao redor dele. Então, assim, pensando no psiquismo, se tem uma situação de trauma ali, nessa faixa etária, não existem defesas. Portanto, o prejuízo é maior. O efeito desse trauma é maior e também passa a ser constituinte, no sentido assim, de fazer parte do formato de desenvolvimento, da estrutura mental que aquele bebê vai desenvolver. Por isso, Raquel, o trauma nessa faixa etária, ele é o pior, sempre. É o pior momento. O Ferenczi fala, quanto mais jovem a criança, mais efeito, né, o trauma. Aqui está o Ferenczi, esse autor, né, do livrinho que de vez em quando eu mostro aí para vocês. Então, esse bebê, ao nascer, ele precisa desse cuidado. E tem uma questão que o Winnicott traz para nós, né? O Winnicott, ele vem depois de Melanie Klein, para vocês que são psicanalistas, né, e psicólogos aí, ou estudantes de psicologia, Freud, Ferenczi, Melanie Klein, Winnicott. E eu estou aqui também com um livrinho da Melanie Klein, que são os autores que vão trabalhar aí essa questão. Se você está fazendo psicologia e você fala, não, eu não vou trabalhar com criança, eu vou trabalhar com adulto. Amor, mesmo você trabalhando com adulto, você tem que compreender profundamente a infância. Por quê? Você vai trabalhar a criança existente dentro desse adulto que chegou no consultório. Por quê? Porque a demanda que ele traz hoje para você tem tudo
a ver com esse início da vida dele. Tá? Se não estudar a criança, por exemplo, como eu já falei para vocês, não vai entender o alcoolismo, por exemplo. Então, eu atendi uma pessoa essa semana e ele comentou a respeito de uma fobia, por exemplo. Fobia é o medo, é aquele medo que não tem lógica. Você está passando aqui as folhas de um livro, tem a imagem, um desenho de uma borboleta e você... né? Mas é só um livro. Então, fobia. O objeto é maior, né? Há uma questão aí. Então, eu já sei que essa pessoa que apresenta fobia, ela teve algumas dificuldades, possivelmente, até aí, 3 aninhos de idade. Entenderam? Porque a fobia ela vai acontecer até os 3 aninhos de idade. O desenvolvimento da fobia na vida adulta tem a ver com alguma situação os 3 aninhos de idade, mais ou menos. Então, assim, a gente tem que entender, tá? A gente precisa entender esse início aí da vida e a importância de tudo isso. Então, veja. O ser humano... Nós vamos passar por essa fase que se chama fase congênita, né? Que é antes do nascimento. E mesmo estando ali na barriga da mãe, e esse bebê extremamente protegido na barriga da mãe, com alimentação, né? Aquele momento ainda muito gostoso, e que não há consciência ainda em relação à vida, mas a gente precisa lembrar que a partir do 5º mês de gravidez, o cérebro... todo o sistema nervoso central e periférico, ou seja, os movimentos, a ideia já, né, dos movimentos, e os órgãos dos sentidos já estão prontos. Então, se esse bebê ele tomar uma xícara de líquido amniótico, ele já vai registrar sabor, tá? Ele já vai ter a ideia do registro do sabor na boquinha dele. Quando a mãe fala... dentro da barriga da mãe, modifica o som, mas ele já ouve o que a mãe está falando. Se uma pessoa fala perto da barriga da mãe, ele já ouve. Então, tudo isso já são interferências externas que os órgãos dos sentidos já estão captando, mandando, agora eu estou falando de neurologia, né, neurociência, mandando essa informação para aquele cérebro que acabou de se desenvolver e as primeiras sinapses e as primeiras memórias começam a ser registradas. Esse momento a gente chama de nascimento da mente. A princípio a gente tem um cérebro, quando o cérebro começa a funcionar a partir das informações que chegam dos órgãos dos sentidos, audição, né, paladar, tato, nesse momento chega aí o nascimento da mente, tá? Então, esse período da gravidez ele é de extrema importância. O bebê ele não sabe o significado das palavras, mas o cérebro já consegue captar a entonação das palavras. Se a pessoa está triste, se ela está feliz, se ela está brava, não de uma forma tão concreta como nós, mas a sensação de se sentir bem, se sentir mal, diante daquilo que chega. Entenderam? Tá. E essa questão desse bebê agora que nasce, acabou de nascer, a princípio, nos primeiros dias, ele não sabe que nasceu. Ele se comporta ainda como aquele bebê que estava dentro da barriga da mãe há horas atrás, há poucos dias atrás. Mas ele já consegue agora captar mais informações. O cheiro, o tato, né? Tudo isso. E esse bebê, naquele aspecto que eu estava falando para vocês, o Winnicott é muito assim firme nessa fala, e o Ferenczi também, ele vai perceber, ao chegar no mundo, embora tudo ainda seja assim muito primitivo, eu diria, ele vai começar a ter a sensação de ser protegido, ser bem-vindo ou ser rejeitado e se sentir totalmente desprotegido.
tá? Se sentir desprotegido. E aí, o Ferenczi, ele tem uma fala muito pesada. Eu até postei no Instagram algumas falas, né, de Ferenczi que foram colocadas naquela série Sessão Terapêuticas, né? Sessão Terapêutica, que está bem interessante. Toda aquela série, ela é fundamentada em Sandor Ferenczi, tá? Nesse autor aqui. Então, até postei ali algumas falas, assim, para vocês. E vocês podem pensar assim, eu já fui num psicólogo, ele age de forma diferente, não é assim? Por causa da linha que o psicólogo escolheu para trabalhar, tá? Então, é diferente. O Ferenczi, ele tem uma fala sobre essa criança que nasceu e se sentiu desamparada. Essa criança que nasceu e não teve esse amparo através do olhar dessa criança se sentir bem-vinda. Então ele fala assim: eu queria apenas indicar a probabilidade do fato de que as crianças acolhidas com rudeza e sem carinho morrem facilmente e de bom grado. Olha que coisa pesada. O bebê, é tão importante para o bebê esse olhar direto nos olhinhos dele, essa aproximação perto do rostinho dele, ele sentir esse semblante que ele ainda não está enxergando ainda, mas ele está sentindo de ser bem-vindo. Por quê? Porque ele está mais perto do não existir do que do existir. Entenderam? Há pouco tempo, ele não existia. O existir para ele é muito novo. Então, para ele voltar para o não existir, é muito fácil. Basta ele não sentir que ele está num lugar e que existe o mínimo de segurança naquele lugar. Aí, o Freud, lá atrás, ele já fala o seguinte. Mas antes, eu tenho que explicar para vocês o significado da palavra libido, que ela é tem aí uma certa confusão. De um modo mais popular, quando a gente fala libido, traz assim a impressão de que está falando de uma questão sexual, de uma relação sexual, é muito usada nesse sentido. Minha libido está alta, minha libido está baixa. Quando a pessoa diz isso, ela diz assim, eu estou interessada em namorar mais, ou eu não sinto nada quando namoro, né? Então, liga muito à questão mais prática, vamos dizer assim. Mas a palavra libido, ela está ligada à seguinte questão. Qual é o ponto que a minha atenção está voltada? Qual é o ponto que o meu prazer está voltado? Qual é o ponto que me chama a atenção no momento? E é esse ponto que me chama a atenção no momento que aumenta o que a gente chama de pulsão de vida. O contrário de pulsão de vida, pulsão de morte. Então, o bebezinho, quando ele nasce, ele está mais perto do não existir do que o existir. Então, significa que a pulsão de morte dele é muito alta. Ele não tem ainda uma pulsão de vida. Ou seja, a libido dele ainda é muito fraquinha. Libido no sentido de força de vida, de desejo de vida. Então, se eu estou aqui para vocês conversando e falo assim, gente, quando terminar a live, tem uma sorveteria chamada, como é que é? Sabor do Cerrado, e eu vou lá chupar um picolé maravilhoso de cajamanga. Então, esse desejo que me move para fazer uma coisa que me agrada, isso é libido. Compreende? Então, a palavra, o que eu quero dizer para vocês, é muito vasto. Então, esse bebê ainda não está totalmente investido nesse sentido desse prazer de estar vivo. Portanto, a pulsão de vida está baixa, a pulsão de morte está mais alta. Mais ou menos assim. Quando chega uma outra pessoa e acolhe esse bebê, e ele sente que é bem-vindo, e ele começa a sentir alegria, mas isso é muito complexo.
Porque inicialmente esse bebê, ele não se separa do corpo da mãe. A mãe é uma extensão do corpo dele. Então, se essa mãe está feliz, está ali com ele, é ele quem está naquele estado. Pulsão de vida sobe. Ou seja, se a pulsão de vida sobe, tende a não ficar doente, tende a ter mais resistência, tende a ter um psiquismo mais organizado. Entende? Agora, se há um abandono desse bebê, essa mãe, e acontece muita coisa mesmo que a mãe não queira. Se a mãe está com uma depressão pós-parto, por exemplo, e ela nem quer ver o bebê, e o pai tem que trabalhar muito, e a avó mora longe, e ela mal dá o alimento para o bebê. Não é uma coisa que escolheu, mas é uma fatalidade. Esse bebê, ele tende a adoecer. Por quê? Porque não tem nada que faz com que a libido dele se colhe em algo e que ele sinta e que haja a sensação de proteção e ser bem-vindo. E aí o que vai acontecer? A pulsão de morte está mais presente e aí esse bebê tende a adoecer. E aí é o que o Ferenczi fala, facilmente morre. E o Freud tem uma fala muito legal, que ele vai falar o seguinte: quando o bebezinho nasce, os primeiros dias de vida, ele não deu o nome de libido intrassomática, foi o Maldassky que deu esse nome. O Freud vai falar a fase oral, né, fase anal, que são as fases seguintes. Mas essa fase inicial, ele já falava o seguinte, algo interessante, ele falava assim: a libido desse bebê está muito ligada ao coração e ao pulmão. Porque, a princípio, tudo que ele sabe é puxar essa respiração. Então, se liga, a libido, a princípio, ela se liga coração e pulmão. E o coraçãozinho batendo para manter a vida. Então, se esses bebês estão com a pulsão de morte muito acentuada e não há o investimento de uma pulsão de vida, esses órgãos são os mais afetados. E aí o Ferenczi fala o seguinte, que os bebês com pouco investimento de carinho desse adulto quando ele chega, seja qual for o motivo, ele tende, por exemplo, a ter asma, bronquite, doenças do coração e doenças do pulmão. Por quê? Porque se tornam os órgãos de choque. Porque o mínimo de vida, pensando em libido e de pulsão de vida, estavam investidos nesses dois órgãos. Então, se não há esse investimento de carinho sobre o bebê, para ele manter-se na vida, ele volta para o não existir. Pulsão de morte maior, doenças do coração e do pulmão. Entende? Asma, típico. Bronquite, típico do bebê, que por algum motivo não houve o investimento. Se você é mãe e eu não quero, e de repente aconteceu alguma coisa, eu não quero que você se sinta culpada por isso. Porque aqui a gente está falando das fatalidades da vida. E muito disso que acontece não é intencional. É que naquele momento era isso que eu tinha para oferecer, né? A gente tem que sempre lembrar disso. O psiquismo, quando, por exemplo, meu filho nasceu, é muito diferente do meu psiquismo de hoje. E aquilo é o que eu tinha para oferecer naquele momento, tá bom? Então a gente precisa sempre lembrar disso. Amores, tá ficando claro o que a gente está explicando aqui? Se qualquer coisa, escreva, tá? Me escreve aí que eu tô com óculos, eu consigo ir lendo aqui o que vocês vão colocando. Então, as crianças que não morreram, que não foram investidas nesse momento, desse carinho, para elas se sentirem bem-vindas. Pulsão de vida muito fraquinha, mas elas sobreviveram. Então, essa pessoa, com esse sofrimento, nessa fase, é uma pessoa que possivelmente está fadada na vida adulta de pouco cuidado com ela. Por isso eu mencionei a questão do alcoolismo. Aí nós vamos ter, às vezes, também,
A questão com o corpo, pouco cuidado com o corpo, né? Algumas doenças relacionadas a questão, muitas vezes, de uma obesidade que acaba atrapalhando a saúde, tá? Uso de drogas, esportes extremamente radicais, onde é possível morrer facilmente, entende? Por quê? Porque nesse momento do desenvolvimento estava muito próximo da morte. A tendência suicida, tá? Então isso pode se manter na vida adulta esse formato de facilmente ir embora. Tendência suicida, por exemplo, tá? Então, assim, o bebê, ao nascer, ele necessita desse cuidado, dessa atenção, dessa presença, desse olhar, de se sentir bem-vindo, para que o psiquismo dele comece a se desenvolver e ele consiga estar nessa pulsão de vida, consiga se sentir bem-vindo e com isso ter saúde em todos os aspectos. Será que o mutismo seletivo também? Ah, sim, você fez essa pergunta, né? Da outra vez eu fiquei de fazer uma live. Não dá para eu te responder de uma forma assim muito direta, se é ou não é. Na verdade, a gente teria que estudar alguns outros aspectos e como você já fez uma pergunta em relação a essa questão, eu prometo para você que vou fazer uma live só sobre essa questão, porque aí existem outras variantes também, tá bom? Mas, se você me pergunta, é possível? Sim, é possível. Mas eu não posso falar para você que num caso específico tenha sido isso, mas é possível, é bem possível. Tá. Porque também esse primeiro momento de vida é extremamente importante, além dessas questões traumáticas que atingem de uma forma mais profunda, além de que o ser humano não só se constitui da forma biológica, mas ele precisa desse investimento do outro, e esse investimento do outro é muito importante nesses primeiros dias de vida, e se estende assim, se você me fala assim, qual é o momento mais importante para o psiquismo? Congênito, ou seja, gravidez até os 40 dias de vida. Tá, e se tiver que se estender, qual seria o próximo? Até 2 aninhos de vida. Tá, qual seria o próximo? Até por volta de 8 anos de vida. Mas o primeiro, até 40, é o mais importante de todos, depois 2 aninhos o segundo e o terceiro até os 8 anos. Por quê? Porque aos 8 anos começa a puberdade. Nesse momento, já se começa a ter uma estrutura psíquica. Quando eu falo de estrutura psíquica, eu estou falando de um ser humano neurótico ou um ser humano psicótico. Um ser humano psicótico é aquele que confunde realidade com fantasia, esquizofrênico, por exemplo. Então, essas estruturas, elas são definidas até mais ou menos essa idade, mesmo que ainda não manifeste, que vai manifestar depois. Mas o período principal de formação da estrutura também é de 0, ou seja, da gravidez até os 40 dias de vida, tá? Eu posso falar que uma pessoa é esquizofrênica porque teve um trauma absurdo de não ter sido bem-vindo até os 40 primeiros dias de vida, a mãe estava com depressão pós-parto. Veja, vou tomar uma aguinha. Falo muito, né? E falo o dia inteiro. Ontem eu terminei às 10 horas da noite. Bom, o que acontece? É uma junção. É uma junção de uma possibilidade genética com mais um acontecimento, tá? Se você me fala assim, o transtorno borderline é um trauma? É uma junção e um trauma específico. É uma junção genética, outras pessoas da família já teve. Então, precisa ter a junção da genética com
o ocorrido traumático, com a criança não ter sido bem-vinda. No caso do transtorno borderline, a probabilidade genética mais o abuso sexual na infância. Eu nunca atendi um borderline que não tenha passado pelo trauma do abuso sexual na infância. Tem uma ligação muito direta, tá? Já a esquizofrenia, a gente tem percebido que tem muito a ver com a genética, mas por algum motivo esse bebê não se sentiu bem-vindo durante a gravidez e durante os primeiros dias de vida, tá? Não estou aqui acusando nenhuma mãe, ninguém. Eu estou dizendo que a vida é muito complexa e nem sempre você tem condições de oferecer o que o outro precisa. Porque você pode estar num momento de muita dor naquela hora, entende? Não é uma questão proposital. Não é. Eu gosto muito de trabalhar com a questão da intenção. Existe uma intenção de fazer com que o filho seja abandonado e aí junte aí com a genética e abre a porta da possibilidade de uma esquizofrenia? Não existe a intenção. Então não vamos falar na questão de culpa, porque não é essa a questão. A questão é que se dá aquilo que tem para dar naquele momento, tá? Então, cada um sabe do seu sofrimento e cada mãe tem a sua demanda, né? É muito importante a gente ressaltar isso. Inclusive, para a gente mesmo pensar na nossa própria história de vida, como é que foi tudo isso. Então, assim, por que esses primeiros momentos de vida é de extrema importância, os primeiros anos de vida? Porque vai nortear a possibilidade dessa genética se atrelar a uma questão de abandono ou traumática e formular uma estrutura que não seja a melhor estrutura que aquela criança poderia ter, entende? Tem uma perguntinha aqui, que eu vou rolar aqui para ver se eu consigo. A criança mal acolhida e sua pulsão de morte, Ferenc. Isso, Cristiane, muito obrigada. Obrigada, linda. Ela citou aqui o texto, tá? Como reverter isso? Qual a melhor terapia? A Ana tá falando aqui pra gente. Excelente pergunta. Muito bom. Como reverter isso e fazer terapia? Bom, vamos lá. Se eu fui uma criança que por algum motivo eu não fui bem-vinda, eu preciso sim do processo terapêutico. E aqui eu vou contar para vocês assim, quando eu nasci, a minha mãe tinha um problema de depressão gravíssimo, que se estendeu assim por 20 anos depois. Às vezes mais, às vezes menos. Depois ela faleceu de câncer, inclusive, né? Porque uma depressão constante, a ideia, a mente, ela acaba matando o corpo, né? Que a gente chama isso de psicossomatização. Então, quando eu nasci, a minha mãe continuou no hospital, se tratando, porque ela estava muito mal da depressão, e eu fui para casa de uma tia, que não esperava muito, que me deixassem lá com ela, então essa tia me assume ali os primeiros dias, depois me devolve, e as minhas irmãs mais velhas ficam ali cuidando, mas elas tinham tipo 8 anos mais que eu, que tinha acabado de nascer. Então, assim, a possibilidade de eu ter sido investida com tudo isso que é necessário é quase zero. E por incrível que pareça, até os 4 aninhos de idade, eu quase morri de bronquite e asma. Olha que coisa interessante. Quando eu estava lendo Freud, e depois o Ferenc fala que essas crianças, se elas vão morrer, elas morrem de bronquite, de asma, essa criança que não foi investida, né, para que elas se desenvolvessem na pulsão de vida, elas vão morrer de bronquite e asma. E eu falei, meu Deus, foi isso que aconteceu comigo, né? Então, assim, tá. Qual a teoria, né? Qual é o profissional ideal para você procurar, para você estudar tudo isso? Bom, eu sou psicóloga, eu respeito todas as linhas psicológicas e psicanalíticas, porque a psicanálise também tem um leque gigante. Aí nós vamos botar Lacan, Jung, todo mundo, né? Ferenc, Melanie Klein. Respeito todas as linhas da psicanálise, respeito todas as linhas da
da psicologia, mas, assim, talvez, óbvio, eu vou puxar a sardinha, porque é a minha área. Se você deseja trabalhar traumas, primeiros momentos da vida, a importância disso, para entender o seu presente, o ideal é que você procure um psicólogo, psicanalista, e que, de preferência, esteja aí na linha de Ferenczi ou de Winnicott. É claro que as pessoas não sabem disso, então falam, eu vou marcar consulta com um psicólogo. Nossa, o tempo voa. E não tem ideia, não sabe quem é esse psicólogo, mas assim, um psicólogo ele pode atender 50 tipos diferentes de atendimento, depende da formação dele, ou mais, né? Eu falei 50, sim. Então, se você quer trabalhar os primeiros anos de vida, o ideal é um psicanalista que tenha formação em Winnicott ou Ferenczi, geralmente se tem nos dois, Melanie Klein, porque é esse profissional que sabe a relação muito exata do desenvolvimento humano no reflexo da vida adulta. Tá. Ok, e como que funciona assim? Por quê? Agora essa pergunta é interessante. Conforme eu vou compreendendo, montando esse quebra-cabeça, do que foi que aconteceu na minha vida, a minha tendência é perceber hoje, quando eu estou agindo em função dessa dor, em função desse trauma, começar a identificar, compreender aquilo que aconteceu, e aquilo deixa de doer de uma forma profunda. Não, mas no meu caso eu nem lembro, então nem dói. Não é bem assim, porque existe uma dor inconsciente quando aconteceu. Não é uma escolha nossa, basta ter acontecido para ter a dor. Quantas pessoas passaram por trauma de abuso sexual, por exemplo, que é a minha linha específica de estudo, e nem sabem que passaram pelo trauma e vivem num sofrimento emocional tremendo, porque é uma questão inconsciente. Quando eu começo a entender tudo isso, por exemplo, agora, né, eu contei para vocês em relação à minha história, isso não é uma coisa que me desmonta hoje, que me dói. Não, eu entendi e está tudo bem. Agora, eu sei porque eu agia dessa ou daquela forma. É a minha história. E a minha história não é feia, ela é apenas a minha história. E quanto mais eu compreendo, mais domínio eu tenho sobre ela e sobre a minha própria vida. E mais, a minha mãe, ela foi tão depressiva para o hospital que ela não havia escolhido o meu nome, por exemplo. E eu me lembro, há muitos anos, ela já faleceu tem tempo, mas eu falei assim, mãe, de onde vem meu nome? Porque é um nome diferente dos meus irmãos, das minhas irmãs. E ela disse assim, o seu nome é o nome da enfermeira que me atendeu no hospital. Ou seja, eu era tão pouco desejada nesse sentido da gravidez que nem nome eu tinha. Quando eu cheguei no hospital e a enfermeira disse, meu nome é Sandra, né? Tá ali conversando, ela disse, Sandra, bonito nome, vai ser o nome da minha filha. Bom, mas eu consegui trabalhar isso em análise de uma forma tão legal que eu sou apaixonada pelo meu nome. Eu amo o meu nome. E eu dou graças a Deus porque a dita cuja da enfermeira se chamava Sandra. Né? Se ela tivesse um outro nome que eu poderia não gostar, não teria sido legal. Mas eu amo e acho que está tudo bem. Minha mãe estava tão perdida que nem nome tinha. Mas, graças a Deus, a enfermeira tinha um nome que eu acho legal e eu tenho muito orgulho de ser a Sandra. Amo meu nome. Uma criança de 10 anos que sofreu abuso, mas não sabe, já pode começar a tratar? Não só pode, como deve, urgente, tá? O tratamento tem que ser urgente, tá? Uma criança que sofreu abuso e ela tem 3 aninhos de idade, ela precisa começar a tratar, tá? O mais rápido possível, independente da idade. O tratamento psicanalítico específico para criança, eu já atendi criança recém-nascida quando eu trabalhava no consultório infantil. Sandra, amo tua forma de traduzir a teoria desses autores para o público em geral. Parabéns. Ai, Cristina, muito obrigada, querida, pelo carinho. E é muito gostoso ter esse retorno, né? Porque aí a gente entende que
está sendo eficiente a forma com que a gente vai tentando trabalhar. Muito obrigada pelo carinho aí, pela sua fala. Então, amores, se por acaso você é mãe, você tem um filho de 10 aninhos e você sabe que na gravidez você se separou, você ficou sozinha, o marido foi embora e você sabe que você não estava bem na hora que aquele bebê nasceu, quanto antes começar a trabalhar isso, melhor, tá? Porque menos tempo a criança e você vão sofrer por causa disso. Então, assim, é importante dar conta dessa história para cessar ali esse sofrimento, mesmo que seja uma questão inconsciente, tá? É importante sempre para ter mais qualidade de vida. Amores, o nosso tempo acabou, infelizmente. Quarta-feira que vem a gente está aqui de novo e nós vamos ver aí a temática que vamos trabalhar, vocês serão avisados antes. E se você gostou desse bate-papo, manda aí para todo mundo, para os familiares, para os colegas no trabalho, tá? Porque assim é a sua forma de me ajudar a divulgar o trabalho e ir crescendo, tá bom? Ó, beijo no coração e até quarta-feira que vem conto com a presença de vocês, tá bom? Beijo!